Todo mundo conhece aquela cena que Darth Vader vira para seu filho Luke Skywalker e fala: Luke, I am your father. E aí Luke, com todo aquele desprezo e ódio, olha nos olhos de Darth Vader, na verdade na máscara dele, e fala: não! Com uma raiva e essa boca muito grande aberta aqui. Mas será que eles falam isso mesmo? Será que as falas são essas? Como são as frases do filme? E a coisa mais interessante é que dá para aprender inglês com isso. Então fica aqui no vídeo de hoje, que é sobre isso tudo que a gente vai falar. Bem, para aprender inglês com isso, nós vamos olhar aqui as cenas em que Darth Vader e Luke Skywalker estão conversando. E eu, como um bom nerd com a minha camisa de Star Wars, vou analisar aqui as falas deles em inglês com você. E aí a gente vai trabalhar a nossa nerdice e também falar bastante de inglês. A primeira fala de Darth Vader nessa cena icônica é: Don't make me destroy you. E ele fala com aquela voz: Don't make me destroy you. Por que ele fala Don't make me destroy you? É até um pouco fácil pra gente que fala português entender essa frase, né? Tipo, todo mundo vai entender mais ou menos se você traduzir ali mal ou menos. Mas por que ele fala Don't make me e não Don't make I? Será que você sabe responder essa pergunta? Bem, nesse caso a gente tem que utilizar a palavra me e não I, porque ali estamos falando de um pronome objeto ou object pronoun. A frase é: não me faça destruir você. Quem que vai fazer destruir, no caso, é you, é você. Então meio que o sujeito da frase é o you. E o me, no caso, é o objeto, é quem vai sofrer a ação de meio que ser forçado a destruir. Então, por isso que é don't make me. E aí, a gente tem duas listinhas em inglês. Uma lista para os sujeitos da frase e uma lista para os objetos de uma frase. Se você ainda não sabe isso muito bem, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai falar disso muito em breve aqui no nosso canal. E aí, depois que o Darth Vader fala, né, essa frase, ele fala também isso aqui, ó. You have only begun to discover your power. Você só começou a descobrir os seus poderes. E aqui eu quero destacar o tempo verbal da frase, que é o present perfect. You have only begun to discover your power. Repare que ele não falou you began. You only began. Ele falou you have begun, utilizando então o present perfect. Mas por que será que o Darth Vader utilizou o present perfect e não o simple past nessa frase? Bem, se você parar para pensar, o Luke Skywalker, ele começou o treinamento dele, né, lá atrás com o Yoda e tudo mais. Ele não completou o treinamento naquela cena que ele sai do planeta, né, com a nave dele, vai embora, e ele ainda não terminou o treinamento dele. Então ele começou a aprender sobre os poderes dele e não acabou ainda. Bem, isso tem toda a cara de present perfect. Uma coisa que começou no passado, o Yoda ter começado a treinar ele, e ele ainda está descobrindo os poderes dele. Isso é present perfect. Veja como o Yoda te ensinou agora o present perfect sem você saber. Beleza, depois que ele falou isso, ele também fala assim, ó: Join me and I will complete your training. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Aqui tem a ver com aquela, né, o treinamento que a gente acabou de falar, né, que ele saiu de lá e tal, não terminou o treinamento e tudo mais. E aí ele falou, and I will complete your training. Galera, aqui ele está fazendo uma promessa, né? Uma promise. Quando você promete alguma coisa para alguém, a gente pode utilizar o verbo will, que é o verbo que está aqui, ó. Will é quando eu prometo, eu ofereço alguma coisa, eu prometo alguma coisa para alguém, eu posso utilizar o verbo will. E é por isso que o Darth Vader utilizou o will. Complete your training, beleza? Bem, depois disso, ele ainda fala aqui mais uma parada. Muita atenção agora. Ele fala assim, ó: With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. Com as nossas forças combinadas, nós podemos terminar esse conflito destrutivo e trazer ordem para a galáxia, né? Esse era o grande, na verdade, o grande lema lá do Império, né? Que eles só tinham ordem quando tinha o Império, né? Então, o Império tinha essa coisa de trazer ordem à galáxia
E esse talvez seja um dos grandes ensinamentos de Star Wars, não sei. Então, o que o Darth Vader tá oferecendo a ele é: nós, com o nosso poder, ninguém vai conseguir peitar nós e nós vamos ser foda, então sai fora daqui. E é isso que ele falou, ó. With our combined strength. O que é strength? Strength é força, tá? Lembra do adjetivo strong? Strong, né? Não parece um pouco com strength? Strength, ó. Strength é força. Strong é forte, é o adjetivo, beleza? We can end this destructive conflict. Nós teremos a habilidade. Lembra do can, né? O que é can? Can é ter poder, ter a habilidade, ter a possibilidade, a permissão para fazer alguma coisa. Nesse caso aqui é a habilidade. Eles vão ter a habilidade de terminar o conflito, de encerrar o conflito que eles estavam ali. Que conflito, professor? O conflito do Star Wars, né, meu filho? O filme chama Star Wars. É Guerra nas Estrelas. Tem que ter guerra nessa parada, no mínimo, né, velho? Se não tiver guerra, tem alguma coisa errada aí. Então ele tava pensando justamente nisso, né? De terminar ali o conflito. And bring order to the galaxy. E trazer ordem à galáxia, né? A galáxia é muito, muito distante. Far, far away. Very good. E aí agora o Luke, né, com toda a paciência, vou até, ó, deixar aqui um pouquinho pra vocês verem. I will never join you. Ele fala assim, né, eu nunca me juntarei a você. Então ele afirmou isso, né, ó, I will never join you. Nunca me juntarei a você. Aí o Darth Vader tenta convencer ele, né, ó. If you only knew the power of the dark side. Se você apenas conhecesse o poder, né, o lado negro da força, né, galera? A gente tá falando de Star Wars aqui. Então tem o lado sombrio e o lado da luz, né, da força lá em Star Wars. E é disso que eles estão falando aqui, né? Então, se você apenas conhecesse o lado sombrio, o lado negro da força, Obi-Wan never told you what happened to your father. O Obi-Wan, que era o mestre do Anakin, que virou o Darth Vader, ele falou assim, ó, Obi-Wan never told you, nunca te contou what happened to your father, o que aconteceu com o seu pai. Analisando esse trecho aqui, a gente consegue ver dois verbos muito interessantes. O verbo know, que aqui está com knew, e o verbo tell, que aqui está como told, ó, aqui embaixo aqui, ó, told, right? Esses dois verbos, pessoal, eles são irregulares em inglês, né? O verbo know, quando ele vai para o passado, a gente fala knew, right? E no particípio known. Então esse verbo ele é diferente, né? Ele tem ali uma cara, ele muda, ele não segue uma regra quando ele vai para o passado. E o verbo tell aqui, quando ele vai para o passado, ele vira told. Então, ele também é diferente, né? Você fala told e não told, né? Que seria tipo tell com o ed. Estaria super errado, né, gente? What happened to your father? O que aconteceu com seu pai? Então, esse verbo aqui, o happened, ele é o passado do verbo happen. E o verbo happen é regular. Diferente do verbo know e do verbo tell, que são irregulares, esse aqui é regular no passado. E aí basta colocar o ed, que ele vira, né, e fica no passado. Se você também não conhece as regrinhas de passado, se inscreve agora aqui no canal. A gente faz esses tipos de aula aqui todo momento. Inclusive, né, a gente acabou de terminar uma minissérie muito interessante. Procura aqui no nosso canal que você vai achar. Seguindo, então, o Luke Skywalker virou para ele e falou o seguinte: He told me enough. He told me you killed him. Ele me contou o suficiente. Enough significa o suficiente, né? Tipo, o bastante. Então, ele me contou. He told me enough. O suficiente, o bastante. He told me you killed him. Ele me contou que você matou ele. Ou seja, o Obi-Wan, galera, ele mentiu para o Luke. Na verdade, há controvérsias, né? Tem muitas pessoas que afirmam que o Obi-Wan falou pro Luke que o Darth Vader tinha matado o pai dele, porque na verdade ele considerava que o Anakin realmente tivesse morrido e ali só tivesse o Darth Vader. Então é como se o Darth Vader, de fato, de uma forma meio que metafórica, tivesse matado o Anakin, né? Então é meio que ele não mentiu. Mas eu prefiro acreditar que o Obi-Wan mentiu pro Luke, não sei porquê, talvez meio que para proteger ele da sedução do lado negro da força. Acabou que, né, não sei se foi pior ou foi melhor, mas ele mentiu ali pra mim, ele mentiu pro Luke. E
E olha lá, he told me enough, ele me disse o suficiente. He told me you killed him, ele me contou que você matou ele, o que o Obi-Wan contou para o Luke. E agora é o momento da grande revelação, onde todo mundo acha que o Darth Vader falou Luke, I am your father, mas na verdade ele falou isso aqui, no, I am your father. Né? E dá até vontade de falar com aquela voz dele, né? No, I am your father, aquela voz meio robótica, né? Super anos 80, muito massa. No, I am your father. Não, eu sou o seu pai. Então, na verdade, pessoal, o Darth Vader nunca falou Luke, I am your father. Aquela frase que, inclusive, eu falei no início do vídeo, ela nunca é dita no filme. Então, todo mundo acha que é errado isso, né? Na real, tipo, isso não nem é falado. A frase verdadeira é no, I am your father. E aí, o que o Luke fala? Ele fala no gritando? Também não fala. Ele fala no, that's not true. That's impossible. Não, isso não é verdade. Isso é impossível. E aí, depois dessa cena aqui, ele meio que vira ali, pula lá pra baixo e ele não morre, né? Ele simplesmente cai lá embaixo e não morre. Isso não é verdade, isso é impossível. Galera, ele não dá aquele grito, todo mundo acha que ele fala não! E aí ele cai, né? Tipo, não, essa cena não existe no filme. Ele fala isso daqui, né? That's not true, that's impossible. Isso é impossível. Então, galera, olha só, se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta aqui qual filme você gostaria que eu fizesse essa pequena análise. Foi de apenas um trecho de Star Wars, dá pra fazer inclusive outros trechos do Star Wars. Deixa aqui no comentário que você gostaria que eu falasse, isso ajuda demais a gente aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Só pra complementar também, pessoal, eu tenho um Instagram onde eu converso com a galera, que é o Fluência Nerd. Se você tá vendo isso no Instagram, saiba também que eu tenho um canal no YouTube, que é o Fluência Nerd também. Basta pesquisar lá e na bio aqui também do Instagram você vai encontrar o link para o canal do YouTube. Bem, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.